Olá, queridos. Olá, queridos. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui passando para dar mais uma aula, dessa vez, livro de 1º e 2º Samuel. É um livro muito amplo e bem grande, porém eu tentarei ser o mais rápido e sucinto no assunto, até porque nem todos os temas darão para tratar de uma forma rápida e concisa, né? Eu precisaria de dias e dias para discorrer sobre o livro de 1º e 2º Samuel, porém como é uma aula introdutória e mais para trazer umas concepções diferentes sobre o livro, eu tenho como proposta de ser rápido, amém? Desde já quero pedir para você curtir a página, curtir e compartilhar, tanto no nosso Facebook, Instagram e no YouTube. Curte, compartilha, se inscreve e comenta e interage conosco, amém? Livro de 1ª e 2ª Samuel, eu marquei só 8 tópicos, algo muito rápido e conciso. O primeiro, a autoria e data. Parte da tradição judaica vai dar determinado período da autoria do livro de 1º e 2º Samuel pelo próprio profeta Samuel. Porém, se você é conhecedor do livro, você vai entender que o próprio livro ele vai relatar a morte do profeta Samuel e depois continuar discorrendo sobre outros fatos históricos do período, como Davi tentar construir o templo e ser recusado por Deus por ser um homem sanguinário. Então, o que a autoria judaica propõe é que parte do livro foi escrito por Samuel e quando Samuel morreu, tanto Natã e Gade continuaram a escrever outra parte do período histórico, ou seja, no segundo livro de Samuel ou pós a sua morte. Amém? O cenário contextual. O cenário contextual ele vem correndo muito precoce, igualmente o livro de Juízes, né? No livro de Juízes, aquele período, aquele cenário contextual era de corrupção. O povo de Deus tinha desapegado à lei, aos mandamentos. Isso fez com que Deus ocasionasse e tivesse feito com que várias guerras acontecessem ao redor do povo, ou seja, o povo continuava tendo ali a sua estadia, mas tendo guerra com os filisteus principalmente, e assim sucessivamente. Então o período era de guerra, luta e também muita idolatria. Se você for percorrer o livro de Juízes, o livro de Ruth também, a qual foi as aulas anteriores a que eu dei, é muito interessante isso, porque independentemente da pessoa que Deus levantasse, o povo continuava se corrompendo. E sempre a Baal, a Asterote, a Zera e assim sucessivamente. Então, o cenário contextual era de muita idolatria. Aqui nós teremos algo interessante no tópico 3, que é uma monarquia. O que é uma monarquia? Como eu expliquei nos livros anteriores, o livro de Josué, livro de Juízes, livro de Ruth, o povo vivia em uma teocracia. Teocracia seria uma dependência plena de Deus. Como eu disse outras vezes ou anteriormente, o principal aspecto da teocracia vem ali no deserto, quando o povo precisava de alimento. Deus enviava o alimento, o povo precisava de roupas. Deus providenciava, fazia milagre para que as roupas não rasgassem. Quando o povo precisava de uma nuvem no deserto, que é 90 ou 90, aquele calor terrível, Deus enviava a nuvem para proteger o povo. Então isso é uma teocracia, uma dependência de Deus. Deus ele sempre o topo e o povo na dependência dele. Porém, no livro de 1 Samuel, principalmente, nós vemos isso sendo quebrado. Porque entendem isso de uma forma interessante. Todos os outros povos, né, que rodeavam ali, que estavam em volta de Israel, os cananeus, os heveus, os filisteus, todos eles tinham já um regime monarca. Ou seja, tinha um rei, tinha ali a sua sucessão, né, os príncipes ali do poder, e assim sucessivamente, uma hierarquia. Então, os israelitas, por não ter isso, eles quiseram, né, receber essa questão de ter um rei, um homem para estar à frente
de todo o povo, de toda uma nação. E é aí que o problema começa, quando a monarquia entra. Porque o próprio Samuel vai dizer que ele vai ficar muito triste quando o povo quer um rei, o povo quer um sistema monárquico. Porém, Deus vai dizer a Samuel que o povo não recusou a Samuel, e sim o próprio Deus. Entende? Deus recusou, o povo recusou o próprio Deus, não o profeta, mas sim Deus. Deus queria que o povo vivesse em uma dependência dele, era ele que teria que ser a provisão do povo. Só que infelizmente o povo, a nação naquele momento, por estar em volta de várias outros povos, cidades e aldeias que tinham um sistema monárquico, que tinha uma monarquia, um rei que era no topo de tudo, né, que comandava, eles queriam imitar os outros povos. Deus, desde o início, queria que a nação, que os israelitas, que os hebreus, que os judeus fossem diferentes em tudo. Porém, eles sempre quiseram ser igual aos outros povos, não fazer com que os outros povos fossem igual a eles. Entende? O próximo ponto é os principais personagens. Temos aqui primeiro Eli, Ofni e Finéias. Quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote naquele período. Então, naquele período tinha o sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que a própria Bíblia vai dizer que eles foram recusados por Deus. Por quê? Porque quando o povo ia fazer uma oferta, quando o povo ia sacrificar, quem conhece um pouco da história bíblica sabe que parte da carne do animal sacrificado ficava com os sacerdotes para eles se alimentarem. Então, outra parte seria sacrificada. Porém, no livro de Levíticos mostra certinho a questão do sacrifício, a questão da gordura, a questão do sangue, da expiação. Mostra toda essa questão sacerdotal, livro de Levíticos. E eles faziam o oposto, eles pegavam as melhores partes para se alimentar. E em prol disso, eles se alimentavam, se corrompia e fazia com que o povo se corrompia. Porém, mesmo assim, Deus aceitava o sacrifício do povo, não a forma que eles agiam. Eli, Ofni e Finéias, sucessivamente, após isso, vem Ana. E Ana vem num cenário, no mesmo cenário, né, inserido, só que de uma forma diferente. Porque quando Ana vai fazer o seu voto, ou seja, ela vai fazer aquela oração ali nos pés do altar, chorando, a Bíblia vai dizer que Eli, por ver a Ana naquela condição, né, sussurrando com a figura, né, o aspecto, a figura do rosto, toda distorcida, chorando, ele achou que ela estava embriagada. Agora, por ele achar que ela estava embriagada, é porque isso era constante naquele período, do povo ir oferecer sacrifício embriagado. Porque quando ele diz que ela estava embriagada quando ela foi oferecer o sacrifício, é porque era algo que já era constante. E se o povo iria oferecer sacrifício embriagado, isso mostra o tamanho da corrupção e o tamanho da quebra da espiritualidade naquele período, o tamanho da corrupção humana, né, da queda moral do homem quanto aquilo que Deus tinha como projeto sobre a vida deles. Então, Ana, ela vem fazendo um propósito com Deus. Primeiro, ele vai orar, né? Ana, ela está um grande período procurando ter filhos, né? Ela tinha a madre, no Antigo Testamento eles falam muito, a madre cerrada, que não poderia ter filhos. E ele vai fazer uma oração básica, né? E eu acredito que foi mais a fé de Ana do que a oração de Eli. Porém, fato é que ela vai gerar. E ela vai dizer que quando o filho atingir uma certa idade, uns colocam como de 2 a 3 anos, que foi o período que ela entregou Samuel para o sacerdócio, não, para ficar lá dentro da tenda junto com Eli e todos os levitas que ali trabalhavam. Outros diz de 3 a 4 anos. Não tem um período muito correto isso. Flávio Josefo vai dizer uma coisa, outros historiadores outro. Fato é que foi entre 2 a 4. Ponto. Daí se foi para mais ou para menos, aí fica um pouco difícil você bater realmente e falar que foi isso. Porém, fato é que ela cumpriu
o voto a qual Deus tinha colocado, não Deus tinha colocado no coração dela. Entenda, Ana fez o propósito, Deus abençoou. Foi Ana que quis dar Samuel, porque ela tinha feito o voto ali com Deus. Se eu conceber o meu filho na juventude, eu darei aqui, ao templo. Eu darei para trabalhar, para ser um homem de Deus, ponto. E fato é que ela cumpriu isso, e depois ela teve mais 2 filhos, certo? Então vamos lá. Samuel ele vai entrar numa quebra de um período pecaminoso, que é o período de Juízes. Uns vão dizer que Samuel ele chega como, ele amadurece, né? Escuta a voz de Deus, aquela palavra, todos nós conhecemos aquele versículo em 1 Samuel que diz que Samuel estava dentro ali da tenda, e ele vai escutar a voz de Deus, né? Chamar ele por 3 vezes. Então o fato que Samuel ele amadurece naquele ambiente, ele amadurece aprendendo sobre a questão sacerdotal, e isso vai fazer com que ele desenvolva não só essa capacidade, mas também que ele seja levantado por Deus como um profeta e um juiz. Uns dizem que ele foi o último juiz e o início, né? O início de um período, de um ciclo profético. Então, uns dizem que ele foi o último juiz, mas que ele iniciou um período profético, ou seja, o último juiz e o primeiro profeta. Fato é que ele tinha sim as 2 unções de juiz e de profeta. De sacerdote, também, ele vai entrar mais como juiz e profeta, né? O único que teria as 3, que seria juiz, profeta e rei, né? E rei, bem interessante isso, e rei, seria só Jesus, que teria essas 3 unções. Davi foi profeta e Davi também foi rei. Davi não foi juiz. Então, o que entra com essas 3 características proféticas é somente Jesus Cristo. Mas, enfim, tirando Samuel, temos Davi, e antes de Davi temos Saul. Todos conhecemos a história que Samuel irá ungir Saul, justamente porque o povo queria viver em uma monarquia. Então todos nós conhecemos a história que Saul está procurando as jumentas, e é naquele período que Deus irá ungir Saul, é naquele período que Deus pedirá para Samuel ungir Saul, e aí sim o povo vivesse em um período de monarquia, certo? Então temos Davi, lembrando como personagens principal. Deixa eu voltar aqui. Temos Eli, Ofni, Finéias, Samuel, Saul, Davi. No livro de 1 e 2 Samuel também terá Jonatas. E, interessante, o caso de Betseba com Davi, certo? Que geraria Salomão. Então temos todos esses personagens históricos, certo? No livro de 1 e 2 Samuel. No tópico 5, Ana e o seu voto. Igual eu disse, a intenção de Deus era levantar não somente um profeta, ele finalizaria o ciclo de juízes, mas iniciaria um ciclo profético. Então Deus levanta Samuel para vir como juiz, todos reconheciam ele como juiz, e também como profeta. Por este modo, quando ele unge Saul, se eu não me engano, acho que foi a 2ª ou foi a 3ª vez que Deus vai chamar a atenção de Saul, porque quando Samuel iria oferecer o sacrifício, né? Saul já tinha sacrificado no altar, porque o profeta propositalmente estava esperando para ver qual seria a reação de Saul. Deus pede para o profeta esperar um pouco, ele chegou atrasado propositalmente para saber qual seria o resultado que Saul iria fazer, se ele iria esperar ou sacrificar. Daí vem a famosa frase: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? O tópico 6. Samuel entra como o último juiz, a qual eu já expliquei. Saul também expliquei. E o tópico 8 eu coloquei só Davi, porque Davi por si só, tanto em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, vai dar só Davi. Então eu coloquei o tópico 8 aqui, Davi, ponto. Para mim começar a falar um pouco dele, antes de atingir aí os 30, 35 minutos para ficar uma aula curta. Amém? Bom, Davi,
ele já vem de uma linhagem muito interessante, que é o que nós chamamos da linhagem dos justos. De quando Adão e Eva têm Caim e Abel, Caim mata Abel, de Caim vem a linhagem dos ímpios, e Adão e Eva vai ter outro filho e dá o nome de Sete. Então de Sete vem a linhagem dos justos, e de Caim vem a linhagem dos ímpios. E Davi vem diretamente dessa linhagem dos justos, porque Davi ele era filho de Jessé, neto de Obed, trineto de Boaz e tetraneto de Salmão da tribo de Judá. Então Davi ele vem diretamente do que nós chamamos de linhagem dos justos. Davi vem da linhagem dos justos. Todos nós conhecemos a história de Davi, isso não é novidade para ninguém. A forma a qual Deus honrou ele, eu quero só destacar alguns pontos, né? Interessante. Davi, primeiro, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Então é toda uma preparação ministerial de Deus sobre a vida dele. Porque se você observar que Davi cuidava de ovelha, que Moisés cuidava de ovelha no deserto, que Abraão, Deus pediu, vai sair da sua terra, da tua parentela e vai para onde eu irei te mostrar, ou seja, vai para o deserto. José, a mesma coisa, saiu, tudo bem que ele foi de uma forma desonrosa pelos seus irmãos, vendido, mas fato é que todos os grandes homens de Deus que vêm da mesma linhagem, Deus sempre trabalha muito bem eles antes de assumir o ministério que Deus colocou sobre a vida dele. E assim também foi com Davi. Todos conhecemos a história quando Deus pede para Samuel ir ungir Davi, ele vai chegar na casa de Jessé, todos nós conhecemos, Eliabe, Abinadab e assim sucessivamente. E Davi estava no pasto, né? Deus fez um trabalhar muito interessante na vida de Davi, porque aquele momento do pasto foi o momento onde ele fez alguns dos hinos, dos inários, né? Que o livro de Salmos é um livro inário. Alguns dos salmos mais importantes foi naquele período que ele fez. E também a Bíblia vai dizer que Davi ele tinha 3 características. Ele era de gentil aspecto, ele era bonito, né? Vamos colocar na linguagem atual, ele era de gentil aspecto, ele era bonito e inteligente. Ou seja, ele dominava a palavra de Deus. Todos nós colocamos, principalmente muitos pregadores nos dias atuais, de que não, Deus não escolheu Abinadab, Deus não olha a aparência. Mas Davi, ele era bonito. É que cada um de nós contextualiza da maneira que quer e não interpreta da maneira que é para ser interpretada. Então, 3 características de Davi era gentil aspecto, de beleza ele era uma pessoa bonita e ele dominava a palavra de Deus. Agora, se Davi era ruivo ou se Davi era loiro, aí é um debate interessante. Porque parte da doutrina diz o Davi era loiro, outra parte o Davi era ruivo. Então fica difícil você bater o pé e decretar no que muitos falam, entende? Mas eu acho que isso é um dos pontos a não ser, não tocados, mas não é interessante se aprofundar, né? Tem outras coisas maiores quanto à Bíblia para nós se aprofundarmos. Deus irá honrar Davi, só que Deus vai ungir Davi, se eu não me engano, acho que 7 ou 8 anos antes dele ser consagrado rei. Então isso mostra o período de preparação de Davi. Davi foi ungido rei? Foi, mas continuou no pasto. Passou um período até ele realmente, né, matar Golias e assim ter um período mesmo dentro do reinado. Então Davi foi ungido, escuta isso aqui, Davi foi ungido e continuou no pasto, mesmo que Deus te unja, mesmo que tenha promessa, mesmo que tenha aptidões ali humanas e espiritual, continua fazendo o que você está, que na hora certa Deus te honra. Amém? E de Davi vai vir um ciclo diferente, porque estava estudando isso um tempo atrás, quando Deus ele tira o povo ali do deserto, o povo ele vem como hebreus, certo? O povo ele era os hebreus. Já no período de Davi, eles entram como israelita para depois no futuro vir como judeus. Então Davi ele vem numa época interessante. É uma monarquia, ele vem e faz uma reestruturação do governo e a primeira coisa que Davi vai fazer quando se torna rei é trazer novamente a Arca da Aliança que Ofni e Finéias tinha levado para a guerra, perdido,
certo? Deus permitiu que eles perdessem, foi aí que vai acontecer todo o processo de ele morrer, assim sucessivamente. Mas a primeira coisa que Davi vai fazer quando ele vai tornar-se rei é trazer a Arca da Aliança. Porque Davi entende que reinado sem presença não é reinado. A Arca da Aliança ela entra como 3 objetos místicos. Não somente místico, mas os 3 objetos mais importantes da mitologia. Porque a Arca da Aliança ela é totalmente relatada na Bíblia, certo? Aí vai vir também o que vão chamar na mitologia grega de o velo de ouro. E também na mitologia grega a lança do destino, que é a lança que perfurou Cristo quando estava na crucificação, e daí ter poderes mágicos. Mas aí é muito mitologia grega. Vamos trazer mais para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi um dos utensílios mais importantes do Antigo Testamento. Por quê? Porque ela é a caracterização da presença de Deus. Olha a minha mini Arca da Aliança de madeira. Eu vou pintar ela de ouro, mas assim. E dentro da Arca da Aliança tinha a segunda tábua dos 10 mandamentos, porque a primeira foi quebrada. Dentro da Arca da Aliança tinha o maná e também tinha o cajado de Arão que floresceu. E o que eu aprendo com isso é que para você ter a presença de Deus, você tem que ter mandamento, ou seja, a lei de Deus, Bíblia. A lei de Deus vai gerar em você milagre, que é o maná. O milagre vai gerar em você também o cajado, autoridade. Isso vai fazer com que você carregue a presença de Deus. Amém? E vamos finalizar um pouco da história de Davi aqui, justamente para não ficar um vídeo muito longo. Também temos novidade para os próximos vídeos. Queremos fazer uma arte, algo mais interessante do que lousa, tá bom? Todos nós gostamos de lousa, eu gosto muito como professor. Porém, os próximos vídeos nós queremos trazer algo mais interessante, trazer todo um molde diferente e também mais avançado em tecnologia e em arte, para fazer uma aula de melhor qualidade. Bom, Davi vai ter o processo, e aí é um processo de dificuldade quando ele está ali dos 32, 33, que é quando ele tem o caso com Betseba. E aí, por causa do pecado de Davi, Deus vai deixar recair. A própria palavra de Deus vai falar que Deus colocou a espada na família de Davi. E dali em diante, eles não teriam mais paz. Só que, mesmo que Davi fez o que fez com o marido de Betseba, colocou na frente do exército, ele não morreu, fez aquele processo todo que todos nós sabemos, o primeiro filho de Betseba, Davi, irá morrer, mas do segundo irá vir Salomão. E é isso que é interessante de nós analisarmos. Por quê? Porque Davi vai dizer, melhor é estar na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm piedade, mas Deus sim. E olha como Deus é misericordioso. Como era o tempo da lei, o pecado ocasionava a morte, certo? Sim. Então o pecado de Davi com Betseba ocasionou a morte do primeiro filho, mas do segundo veio Salomão, entende? Então, mesmo que o primeiro erro de Davi e Betseba ocasionou a morte da criança, na segunda, que simboliza a primeira lei, morte, a segunda graça, Deus permitiu que nascesse quem? Salomão. Então, diante de toda dificuldade e processo na nossa vida, Deus sempre nos dá 2 escolhas, a da lei e a da graça. E mesmo que a primeira foi da lei, da dor, do sofrimento, a segunda sempre vai ser da graça. Então eu quero finalizar a história de Davi aqui no livro de 2 Samuel, quando Davi ele quer construir um templo. Davi ele vai querer construir um templo, vai fazer todo o projeto do templo, a questão, vamos colocar nos dias atuais, dos obreiros, dos presbíteros, né, que serão os músicos, serão os guardas, serão os levitas. Ele faz todo o projeto, mas na hora de construir o templo, Deus vai dizer, Davi, você foi um homem muito sanguinário. Todos nós conhecemos que Davi, Saul matava milhares e Davi centenas ou dezenas de milhares. Então, Deus ele não vai permitir que Davi construa o templo do Senhor por ser um homem muito sanguinário. Mas Deus vai dizer, da tua semente nascerá um que construirá, e será Salomão. Ou seja, tamanha honra, tamanha a oportunidade que Deus irá dar para Salomão construir o templo
do Senhor. E agora, para finalizar, fato interessante sobre Davi é dele ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar que todos os reis que vêm depois de Davi, né, tanto Salomão, Roboão, Jeroboão, tudo bem que Jeroboão não vem da linhagem de Davi, mas todos os reis que vêm depois, até o próprio Acabe, assim sucessivamente, todos eles, Deus vai dizer a mesma coisa, que eles não andaram como Davi andou, segundo o meu caminho, e Davi sendo segundo o meu coração. Olha a importância que Davi teve. Isso é muito interessante de relatar, porque Davi estava no tempo da lei pecou, morreu. Nós estamos no tempo da graça. Ou seja, Jesus fez o sacrifício de expiação, né, no tempo Kairos, nós estamos no tempo Cronos, e aí de forma atemporal fez que todos nós fôssemos salvos por aceitar Ele como único e suficiente Salvador, como o caminho, a verdade e a vida. Segundo o escritor Hebreus, se acheguei-vos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue, pelo véu, pela cruz. Fato é que Davi, no tempo da lei, mesmo pecando, o próprio Deus vai o mencionar como homem segundo o meu coração. Por quê? Davi se arrependeu? Também. Mas isso é a importância que Deus vê no coração e no homem. Mesmo que pecou, errou, o próprio Deus o menciona Davi como segundo o coração dele. Entende? Até Jesus, quando Jesus vem no Novo Testamento, né, o verbo encarnado, aquele que era o verbo, estava no princípio, vem encarnado como Cristo, onde Jesus passava, eles diziam, Jesus, o filho de Davi. Olha que interessante, mesmo, tudo bem que Davi foi um dos ancestrais de Cristo, certo? Mas olha o tamanho da importância de Davi, mesmo errando, ele era segundo o coração de Deus. Amém? Desde já eu quero finalizar a aula, agradecer a todos vocês que estão assistindo, que irão assistir no futuro, pedir que Deus possa abençoar a sua vida, curta o canal, compartilha, se inscreve e que nós possamos aprender com esse homem Davi e aprender com o próprio Cristo, que mesmo que nós erramos, segundo a ótica humana, o olhar humano, o que importa sempre é o que Deus pensa da gente, amém? Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, até mais!